Deixar o cliente escolher as fotos para o álbum. Que maravilha, né? Delarguei para o cliente a escolha. Será que isso ajuda mesmo? Fala pessoal, eu sou Eduardo Banassi e sejam muito bem-vindos ao Papo GoImage. Hoje eu estou aqui na presença intergaláctica de Pedro Santos, Léo Dias, estrela móvel, e do chefe, o Babo, o Christian. Tamo aí. Ninguém falou nada. É legal que ninguém me deu moral na minha apresentação. Mas isso é por quê? Isso é porque você acha que está fazendo a grande coisa quando você manda as fotos para o cliente escolher. E eu sei qual é o motivo, né? Você já está com o trabalho atrasado. Porque o fotógrafo, ele acorda atrasado, ele toma banho atrasado, ele chega atrasado no make da noiva, ele chega... A vida do fotógrafo parece que é sempre atrasada, né? E o que acontece? Ele tá com tanta coisa atrasada, tem tanta gente cobrando ele no WhatsApp, ele tá num desespero tão grande, que a única coisa que ele quer é... Sabe aquela coisa de jogar um osso pro cachorro parar de incomodar? Sabe aquele negócio? O cachorro tá incomodando, tá no churrasco, dá um osso de costela sem carne, que ele pega aquele osso e ele vai pro cantinho e fica roendo, não incomoda mais. Então, quando a gente manda o link pra noiva, então a gente consegue manter ela sob controle pelo tempo que a gente quiser. Dependendo de quantas 1000 fotos você coloca, ela nunca mais te responde com a seleção das fotos. Eu entendo, fotógrafo. Você está querendo se livrar do cliente. Você não está pensando de maneira estratégica. Nós estamos hoje aqui para te ajudar a lidar com isso. Léo, tu acredita que o cliente ele tem condições de escolher as fotos? Ele é uma pessoa que ele está plenamente qualificado para escolher dentre as 983 mil fotos que o fotógrafo faz no casamento? Para casamento, eu acho que não, cara. Eu acho que isso é até um grande tiro no pé, né? Dificilmente o cliente vai voltar logo, dificilmente vai conseguir fazer uma venda, uma pós-venda, demora muito. A minha realidade de estúdio, casamento, eu confesso para vocês, galera, acho que eu fiz 2 ou 3 na vida. Para minha realidade de estúdio, eu aprendi uma coisa. Tem clientes e clientes. Se você está trabalhando com um cliente que é um cliente que você está fazendo, por exemplo, como eu faço aqui, uma inversão de risco, não tem como ficar mandando foto para o cliente escolher depois. Você está perdendo dinheiro e tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro que pode representar até 50% a mais ou 100% a mais, como já aconteceu comigo aqui, deixando o cliente escolher em casa. Agora, alguns clientes de empresas grandes que eu trabalho, alguns médicos, o Vanassi tem uma empresa que trabalha com isso, esses clientes realmente eles têm muito pouco tempo para ficar, se dedicar à escolha junto com você, ou você sentar com ele para escolher. E aí você, por exemplo, ele chega com um determinado marketing. Eu não sei como é que é para você aí, Vanassi. Eu trabalho com algumas empresas, algumas agências de marketing, de publicidade que trazem médicos para eu trabalhar. Os médicos não fazem uma seleção por eles, mas esse marketing faz questão de selecionar as fotos quando é para publicidade. Então não passa mais por mim. Eu tenho que enviar para eles escolher. A única coisa que eu tento fazer é dar um prazo para essa escolha, até por uma questão de entrega, mas hoje eu trabalho muito rápido, mas às vezes também eu acho ruim, porque o médico ou o marketing demora muito para escolher as fotos. Num pacote, por exemplo, entreguei 200 fotos, o pacote dele é 30, 40 fotos. Vai embolando essa questão de você entregar a edição. Agora, para casamento, eu tenho vários alunos de casamento aqui, eu acho um grande tiro no pé isso aí, cara. Acho uma doideira você entregar. Eu acho uma doideira hoje, tá, gurizada? Porque no meu tempo, quando eu fiz casamento, a gente fazia 5.000 fotos no casamento. Hoje faz 25, né? É outra... Então, acho doideira total. Ainda bem, graças às IAs que estão acontecendo aí, a seleção pode ajudar a galera aí também para separar a foto. Eu acho que pro fotógrafo, ele fazer o álbum... Ele precisa ser Prime da GoImage, porque a GoImage é o único ecossistema do Brasil onde tem um pacote de benefícios que é o GoImage Prime, onde você tem 3% de cashback, tem desconto, tem frete grátis, tem mostruário grátis. Então, você pode e deve fazer parte da comunidade do GoImage Prime por apenas R$ 39,90 no plano anual. Então, gente, tem muito benefício, além das aulas do Academy, das galerias que vai, inclusive, ajudar você vai facilitar para você, para fazer com que o seu cliente escolha mais rápido. Clica no QR Code, assina e vire GoImage Prime aqui na GoImage. Mas eu acho que nessa questão de fazer o álbum, cara, é a pior parte de mandar as fotos pro cliente escolher. Vamos lá, pensa comigo. Em que mundo
em que mundo que o fotógrafo acha que não é uma boa ideia tu pegar, quando tu entregar as fotos do casamento, tu já envia o projeto de um livro, de um álbum, mesmo se ela não comprou, tu já envia o projeto 3D e fala, pô, olha que legal, pensei nesse livro aqui pra vocês e tudo mais, sabe? Tu já envia aquilo ali. Tá acontecendo agora, exatamente aqui na minha empresa, o pessoal tá fazendo aqui. Uma gestante ontem ficou em dúvida sobre o livro ou não, sobre o álbum ou não. Eu falei pra galera que, cara, pega as fotos sem editar ainda. Ela escolheu as fotos, a gente fez a escolha. Pega as fotos sem editar, monta um projeto livre e manda pra ela. Eles estão mandando agora aqui. Tá sendo vendido aqui um álbum agora. Não é mentira, a galera tá de prova aqui. Eu montei o livro, eu peguei as fotos e já montei, já mandei pra ela antes das fotos estarem editadas pra ela ver como é que vai ficar. Então, tu dá esse passo antes, mais do que tirar a responsabilidade do cliente ou se livrar do cliente, igual o Vanassi falou, tu tá resolvendo um problema e tu tá abrindo uma porta que às vezes o cliente nem imaginava que era possível, sabe? Pra entrada de grana dentro da tua empresa. Se eu tenho um casamento, que eu faço um casamento, lá na contratação, os noivos, ou até depois ali do casamento, eles contratam um livro de 50 páginas e 100 fotos pro casamento deles, eu monto um livro com 80 páginas e 160 fotos. Eu monto 2 volumes, porque na hora de montar ali deu 130 páginas. Eu tenho que dividir por 2 volumes. Junto com um livro com as fotos dos convidados, um livro com as fotos da noiva, no making-off, nos preparativos. Eu já monto isso. Eu já vou lá. Cara, eu conheço fotógrafo, amigo meu, fotografou um casamento de um amigo meu. Ele cometeu a pachorra de mandar, sei lá, 3.000 fotos pro cara escolher as 1.000 digital, as 1.000 fotos digitais que ele vai ganhar, sabe? O cara comprou, esse meu amigo fez um pacote, né, cobertura do casamento com 1.000 fotos digitais. O cara mandou 3.000 pra ele escolher as 1.000 digitais. Mano, não faz o menor sentido fazer essa escolha antes e já montar, já apresentar projeto. A gente falou isso esses dias, Cris, em algum lugar que a gente fala tanto. Cara, um livro tu monta em 5 minutos, velho. Em 2 minutos e tu sabe, bota ali Pedro, no 3D e joga no uma coisa, aproveitando, né, pra galera que não sabe aqui, a GoImage é o único ecossistema do Brasil onde tem várias ferramentas interligadas, e uma das ferramentas é o GoImage Gallery, e é isso que eu vou falar um pouquinho agora, tá? O GoImage Gallery a gente desenvolveu de tal forma, primeiro, um dos passos que tem lá é o fotógrafo escolher as sugeridas dele. Então isso, cara, faz toda a diferença, porque normalmente nas galerias normais você vai lá, sobe as imagens, vai ter uma foto da capa bonitona e o cliente vai começa a fazer essa escolha. Só que aí, cara, tu tem lá 1.000 fotos para escolher. Porra, tu tá dando um problema pro cliente. Tu tá fazendo com que ele gaste muito mais tempo. Aí no GoImage Gallery a gente pensou, cara, vamos botar ali sugeridas do fotógrafo. Então ele pode colocar a nata, ele pode já fazer a curadoria das 100, 150 melhores fotos que vão pro álbum. E aí, a partir disso, você consegue inclusive separar por pastas lá no GoImage Gallery. Porque tudo isso a gente entende que vai reduzir o tempo onde o cliente final vai fazer a escolha das fotos. Então, essa primeira funcionalidade lá do sugeridas por mim, quando o fotógrafo envia a galeria, porque ele vai dizer, olha só, estão aqui todas as imagens, está tudo separadinho por pastas, por momentos, mas eu peguei e selecionei a nata do teu casamento, está lá em sugeridas pelo fotógrafo. Quando você entrar na sua galeria, vai ter lá sugeridas por mim. Eu, como especialista, sugiro que vocês olhem primeiro essas imagens, e isso reduz muito o tempo de escolha. Essa é uma das opções. A outra opção é, além de você fazer isso, já monta o livro, cara. O livro já vai poder estar acoplado na própria galeria, com o 3D. Então, olha, eu já me dei o trabalho aqui de montar o livro. Tu vai montar com, se o cara contratou 50 páginas, você vai montar com 80 e vai estar lá o livro para apreciação. Então, tu já resolveu metade do problema dos caras, mais da metade dos problemas. Então, tem essas ferramentas que elas auxiliam. Não há o porquê, não vejo um processo lógico em tu simplesmente jogar as imagens do cara lá e, tipo, que nem o Vanassi falou, né? Só dar o osso lá pro cachorro e deixar ele roendo lá, porque tu tá só postergando, tu só tá protelando um problema. Então isso não é tão e trazendo viável, aqui para o estúdio, para a realidade de estúdio também, Cris, essa oportunidade do cliente, porque quantos clientes aqui, galera, vocês estão com o estúdio, tá? O Pedro tem, o Vanassi tem. Quantas vezes você entregou, sei lá, num estúdio, um ensaio com 300 fotos, e o cliente fica, ou a cliente fica na dúvida entre 2, 3, 4. Você ter uma área separada, e ela pergunta para você, né?
pô, me ajuda aqui, qual você acha melhor? Você já tem uma área separada, olha, dá uma olhadinha nessas aqui, porque lá tem as que eu acho melhor. Se você gostar, acho sensacional, cara. Acho uma boa sacada. É uma ferramenta, é uma funcionalidade que eu sempre pensei assim, cara, uma das formas de tu ganhar mais dinheiro é tu fazer uma entrega qualificada, sem dúvida, mas uma entrega rápida, sabe? Então, uma das coisas que a GoImage sempre quis foi criar ferramentas onde a gente pudesse facilitar esse processo, sabe? E essas funcionalidades pequenas que tem, elas não são tão pequenas assim no dia a dia, sabe? Porque daí a pessoa consegue, né? O fotógrafo consegue entender que é mais viável seguir por esse caminho. E olha só, a gente desenvolveu o GoImage Gallery, mas ainda, principalmente para quem é de estúdio, eu acredito que a melhor forma de aumentar o faturamento é escolher junto com o cliente. Ou seja, vai quase que na contramão da ferramenta que a gente criou, mas eu, como gosto que o fotógrafo ganhe dinheiro, fature mais, a gente precisa ser coerente em falar. A melhor forma ainda é escolher junto com o cliente. Não sei se para casamento isso é tão viável, tá? Mas pelo menos para estúdio, sem dúvida nenhuma, a fotógrafa, né, que normalmente as fotógrafas de estúdio para família, elas têm também mais esse jeitinho assim, e cara, vai vendendo, vai escolhendo junto, e o pacote que era para ser de 20 fotos passa a ser 50, sem dúvida nenhuma. Mas a galeria também é uma ferramenta. No meu caso, né? principalmente, que trabalho muito com esse tipo de cliente, que ele chega no estúdio, ele não te dá tempo a mais do que você programou com ele para você sentar com ele. Esse tipo de ferramenta é fundamental. Eu uso muito aqui também. Sabe, Cris, que aqui eu tenho essa prática de os meus ensaios eu escolho junto com o cliente. Joga meu faturamento lá em cima, cara. Esses dias falei no grupo Prime ali, inclusive, se você não é Prime, uma das maiores coisas, os maiores benefícios de ser Prime é estar no grupo ali. Eu falei ali de 2 ensaios pré-casamentos que eram para ser a soma dos dois, R$2.400, se transformaram em uma soma dos dois, R$7.000, porque eu fiz essa escolha. E eu acho que o Gallery, ele entra aqui na minha empresa justamente quando tem muito volume, e principalmente quando são essas escolhas assistidas, elas se tornam muito longas. Por exemplo, casamento, um aniversário infantil, né? Algo nesse sentido. Pô, o cara tem que lá, sei lá, olhar 500 fotos para escolher 200, 100, que é um aniversário infantil, sim, para daí, cara, aí a ferramenta facilita. Porque esse tempo de escolha, eu acho que, pelo menos na minha empresa, que não converteu em venda, né, como é o ensaio. E dá mais comodidade pro cliente, realmente, cara, ele precisa de 3, 4 horas para fazer isso aí, sabe? Olhar ali. Então ele vai de noite lá, acessa a ferramenta legal, no computadorzinho dele lá e vai olhando. Então, eu acho que tem que julgar muito bem qual o trabalho que funciona pro Gallery, e eu acho que pra quando tem um volume muito grande de trabalhos e de fotos, aí ela funciona muito bem. Quer ver um outro exemplo que eu acho que é importante também? E claro que aqui o foco é a gente falar assim, vale a pena mandar para o cliente escolher ou não, né? Então, nessa discussão e nessas conversas com fotógrafos, a gente também fez o Gallery para que ele possa ser um motor de venda extra. Então, imagine um casamento. Por exemplo, eu tenho lá os convidados do casamento, gente. Eles, a madrinha, as convidadas, elas passaram, cara, o dia inteiro se maquiando, estão com uma roupa, compraram uma roupa. Os caras estão lá também que, pô, quase nunca usam um traje diferente e tal. Então, na minha opinião, eles merecem ter fotos disso. Os convidados, tô falando de convidado, cara. Eu sempre acreditei que o cliente do fotógrafo não é só a noiva e o noivo. Ele é todo o entorno disso. Eu sempre repito isso, sabe? E o GoImage Gallery foi criado também com esse intuito. Então, você nas galerias, imagine de casamento agora. As galerias você pode colocar ativando uma loja e os convidados podem ter acesso à galeria, desde que você dê essas permissões lá na configuração da galeria. O convidado entrou lá, ele pode fazer o reconhecimento facial e aí ele vai ter todas as fotos onde ele aparece também separadas numa pasta. E qual que é o próximo passo? Ir lá e comprar o arquivo digital, a foto impressa. Isso tudo gera uma receita extra. Agora imagine o seguinte, não tendo reconhecimento facial, o convidado vai entrar lá, tudo bem, ele vai poder olhar todas as fotos, mas ele vai demorar para se achar. Ou seja, a conversão de venda diminui. Então tem várias outras ferramentas ali que facilitam o processo
e ajudam para que o fotógrafo fature mais. Então, o gallery, nesses casos, acaba auxiliando muito também. Outros nichos fotográficos aí, né? Cobertura, por exemplo, de eventos corporativos, né? Essa função de ter o reconhecimento facial por IA, ela otimiza muito o tempo. É o que tu falou, tá, Cris? Hoje a gente tem que entregar qualidade e produtividade, né? As coisas têm que andar juntas, assim. Tem que ser muito rápido. Cada dia menos as pessoas têm tempo. Eu acho fundamental. E outra coisa que eu acho fundamental é você deixar o seu like aqui para crescer o canal do YouTube da GoImage, porque a gente está aqui falando coisas muito legais para você. Tem vídeos incríveis aqui que estão relacionados de outros temas diversos. Então, assim, deixa o seu like, se inscreve no canal e dá essa força para a GoImage, que está aí crescendo o seu canal no YouTube, trazendo sempre pessoas incríveis para falar aqui com você e conteúdos de extrema relevância para você poder aprender, né, e prosperar no mercado da fotografia. Cara, tu sabe que eu tenho uma opinião sobre o envio, que é uma... Eu acho que tem que enviar, mas tem que enviar com estratégia. Eu sempre enviei, mas o que eu fazia? Ó, presta atenção, fotógrafo. Você não... Cara, tudo que eu quero é que você não seja um lento, um parado, um travado. Irmão, você precisa fazer rápido. Vou pegar o exemplo de fotógrafo de casamento, que é o que eu fiz mais na minha vida, né? Fotografei o casamento, resolvi a situação, né? Até quarta, quinta-feira, velho, essas fotos têm que estar na mão da noiva. Cara, se você tem casamento todo final de semana, você tem que ter um fluxo assim. Tem que usar IA, tem que fazer o que tem que fazer. Quarta, quinta-feira tem que estar na mão da noiva. A noiva nem voltou da lua de mel, já tem lá post no teu blog, melhores fotos no teu Instagram, fotos dos padrinhos no WhatsApp deles para prospectar casamento novo e o link, a galeria para os noivos escolherem as fotos, já na mão dele. Como você mandou rápido, você já vai mandar aquela mensagenzinha, né? Dizendo, pô, cara, aproveitar que vocês estão de boa, que vocês estão de lua de mel, tal, é um momento legal para olhar as fotos, então vocês já estão com ela, a gente precisa que vocês escolham aí umas 200 fotos para montar o livro, tal. Cara, ela tá de lua de mel, ela tá empolgada, ela vai ver as fotos, e sabe o que vai acontecer? Você fala, vou dar um prazo legal pra vocês. Vou dar 10 dias pra vocês escolherem, entendeu? Cara, tu acaba de criar um problema pra essa noiva. Ela não vai conseguir escolher em 10 dias. Eu nunca tive nenhuma noiva na minha vida que escolheu em 10 dias. Ela não vai escolher em 10 dias. Aí o que você vai fazer nos 10 dias? Vai dizer, oi fulana, tal. Vi que você não conseguiu escolher as fotos. Sei que a coisa deve estar uma correria e tal. Então vamos fazer o seguinte. Pra resolver essa tua situação, eu mesmo vou montar a minha ideia de livro e vou te mandar a prévia em 3D para vocês verem como fica o livro e depois vocês aprovam. Cara, eu vou montar a nossa história e aí tem que entrar com argumento emocional, porque venda tem que pegar no coração, né? Como a gente se dedicou demais para esse casamento, foi um casamento lindo, foi um casamento emocionante, foi uma coisa sensacional, vocês viram que saiu bem mais fotos do que normalmente eu faço, né? Então, se der alguma página a mais, depois a gente acerta. Eu orço para vocês e a gente acerta depois. E se vocês não quiserem, vocês me dizem e a gente tira. Manda essa mensagem pra noiva, espera uns 2, 3 dias, e aí ela fechou um livro de 50 páginas, 20 por 20. Você manda 2, 30 por 30 de 100. E dá mais uma vez a bomba na mão dela. E daí quando você mandar esses livros, você fala, cara, olha só, o trabalho realmente ficou sensacional. E assim, gente, toda vez que a gente faz, a gente sai pra fotografar, é pra fazer um trabalho sensacional, né? Olha, cara, o trabalho ficou sensacional, como tu viu, tal. Não tem como contar a história dessa maneira, com tudo que aconteceu lá, em 50 páginas. Então eu resolvi colocar um livro um pouco maior, mais condizente com nível do casamento de vocês, com uma história mais bacana. E eu coloquei, gente, assim, ó, eu fiz o livro dos meus sonhos, com o número de páginas que eu acho que é o perfeito para contar a história. Dá uma olhadinha no que vocês acham. Essa diferença no valor, eu parcelo para vocês aí em 10 no cartão, relaxa. Esse não é o problema. O que eu quero agora é a gente contar essa história da melhor maneira possível, de uma maneira que os netos de vocês olhem depois e se emocionem com ela. E larga a bomba na mão dela de novo. Uma semaninha depois, você entra em contato com ela. O que achou? Gente, tá lindo, tal. Aí você passa o preço. Cara, olha, isso aqui pra fazer os álbuns desse jeito, vai sair 10 vezes de 497. No GoImage Pay, inclusive. Com o GoImage Pay. A gente manda o link de pagamento. Entende? Cara, assim, ó, eu vou falar uma verdade pra vocês, tá? Eu nunca tive nenhuma noiva voltou para o de 50 páginas. Eu já tive noiva que disse, Vanassa, eu não tenho como pagar essa diferença, nem mais parcelada. A 90% das noivas, a imensa maioria,
Ela fala, Vanassi, eu achei lindo, mas não dá pra eu pagar 500 por mês, um exemplo, né? Aí o que eu peço? Quanto tu pode pagar por mês? Ela vai dizer, cara, uns 350. Faz o seguinte, passa o cartão desse valor de 350 e quando terminar, eu mesmo entro em contato contigo e a gente passa o cartão de novo ou você me paga no Pix. Irmão, o que você tem que pensar? O que você ganha em cima do álbum depois do casamento é 100% lucro, que você já fotografou, você já fez o trabalho duro. Ali é onde você ganha o dinheiro. E eu vou te dizer, cara, você tem que marcar no mínimo 100%. Eu sempre marquei 200% em cima do custo do álbum. E é por isso que eu acho, desculpa, Cris, o que eu vou falar, eu não sou a favor do cara ficar usando sempre álbum caro. Cara, se você usa um álbum tipo um Fastbook, que é lindo, as noivas amam, você pode marcar 300%. Entendeu? Se ele custa 500, tu pode comprar 1.500 no álbum. Tu não tá entendendo? Aí dá muito dinheiro. Mas sabe que o que eu consigo fazer aqui, Vanassi, dentro do meu fluxo aqui, um upgrade de álbum dos da GoImage ali, o upgrade... Vou explicar. Eu passo o orçamento de um livro pro Ensaio Gestante, por exemplo, aconteceu ontem aqui, que eu orcei em cima do Fastbook. Só que daí aconteceu uma situação que a gente precisou dar ideia e mudar ali pra uma capa de suede, né? Ela, pô, queria uma coisa mais clean e tal, não sei o que, pô, então, eu tenho isso aqui. Dá 300 e pouco, daí eu calculei lá, deu 300 e poucos reais a mais, sabe? Então eu vendi aos poucos pra ela, era pra ser um livro de, sei lá, não lembro, 1.500 e virou 1.890. Já deu um pouquinho a mais ali. A gente sabe que a diferença não é tão grande ali no custo do livro. Então tu já consegue também, outro detalhe, na hora de montar o livro, pô, orça com o cara primeiro o Fastbook e depois dá uma tenteada. Cara, se a gente fizer uma capa aqui de corino, de tecido, um negócio diferenciado, pô, não sei o que, com folha da guarda e tal dele, tá, beleza. O que de pior pode acontecer? Né? Tu tem que mudar a capa só, o projeto da capa. Dá pra fazer isso também. E aquilo que o Vanassi falou, a diferença, Pedro, mas deu uns 300 reais a mais. Não, a gente tem aqui, ela fez 1.500 de entrada, mais 3 parcelas de 500. Vamos fazer o seguinte, joga o 300, vamos fazer mais uma parcela de 380, 390, quanto é que deu ali? Então, já dá pra dar esse upgrade dentro do upgrade. Eu vou te falar assim, ó, inclusive a gente ontem estávamos numa reunião para definir novos acabamentos que vão surgir, né? A gente está trabalhando forte na linha de álbuns, na linha de produtos, eu diria, da GoImage, né? Então, já adiantando, vai entrar álbum linho, vai entrar com gravação, aquele que a gente chama de embossing, né? Que é aquele baixo relevo. Tudo isso, cara, vai ser sensacional. A gente escolheu as cores, a gente tem coisas bem legais que estão vindo aí. Álbuns também focados para 15 anos e tal. Só que uma coisa que a GoImage sempre fez, cara, é procurar entender o que realmente funciona. Então, a gente acredita que o Fastbook, ele resolve, cara, praticamente 100% dos casos. A gente tem, sim, outros álbuns para que vocês, né, possam ter a possibilidade de fazer esses upgrades e tal. Mas assim, se você entrar direto com o Fastbook, ele vai resolver, e ele é um álbum que te dá margem, ele te dá uma possibilidade de vender bem. Então assim, não é só a questão do álbum mais caro. A gente entende que tem que ser um álbum que funciona pro fotógrafo, sabe? E a gente também tem álbuns que são mais com valor um pouco mais elevado, que tem outros tipos de acabamento, né? Mas a gente, 90% dos álbuns que a GoImage faz são Fastbook. Porque, cara, se a tua foto é legal, se o design da capa é legal, se o estojo tu faz é legal, a noiva ou a mãe, ela vai adorar aquilo ali, entendeu? Vai resolver, pô, mas aí, queria uma coisa mais clean, porque o quartinho do bebê, ele tem um tonzinho mais azulado e tal. A capa fotográfica pode ser aí, ou tu pode fazer esse upgrade. Olha, mãe, então eu tenho o suede azulzinho com a gravação a laser que vai ficar delicado, sabe? Então tudo isso a GoImage tem, mas sempre pensando em linhas que dão margem, sabe, pro fotógrafo. Então acho que esse é um ponto importante, assim, de colocar, porque às vezes não é quantidade, né, cara? Porque outra coisa, a gente falou da questão do paradoxo da escolha. O mesmo problema que o fotógrafo acaba dando lá pro cliente final, mandando todas as fotos e não escolhendo, a gente também dá pro fotógrafo se a gente abre um leque enorme de acabamentos. O próprio fotógrafo não entende, cara. Quando tem muito acabamento, o fotógrafo, cara, não entende. Ele, tipo assim, tá, mas o que eu faço aqui, sabe? Então, pô, a gente já deixou direcionado com coisas que funcionam e realmente aumenta a venda do fotógrafo nesse sentido. Esse é um dos pontos que a gente sempre bateu aqui na empresa também. Depende também do cliente, né? Se você tem um cliente que está trabalhando com um ticket muito alto, de repente o padrão que o cliente precisa já parte de um álbum um pouco melhor, porque você sabe que o cliente tem
como o Vanassi disse, né? O médico olha para você, ele sabe que aquilo é caro ou barato, né? E às vezes o cliente busca não só a qualidade, porque a qualidade estará em todos os álbuns da Go Image, mas também essa coisa do requinte e tal. Então depende muito acho que essa sacada do cliente também vai determinar que tipo de álbum, e você ter esse leque de opções também ajuda muito. Obviamente, galera, essa é a nossa resenha, como a gente vê o negócio. Foi um podcast sobre como você enviar ou não as fotos para o cliente escolher. E a gente quer saber a sua resenha. Deixa o teu comentário aí abaixo, ele pode virar sugestão para outro vídeo. Não deixe de continuar assistindo os vídeos, tem 2 aí na tela para você continuar estudando fotografia aqui com a Go Imaging. E eu te espero no próximo vídeo, não esqueça de nos acompanhar. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.